Fala pessoal, aqui é o Reinaldo, tudo bem? E no vídeo de hoje, esse aqui é voltado para os amigos colecionadores de estátuas, tá? Estátuas da Iron Studios, da Sideshow, enfim, de marcas que as suas estátuas possuem LED e alimentado por pilha. Por quê? Eu vou trazer aqui um tutorial simplesinho de como você fazer a conversão de pilha para fonte, tá? E como proteger a vida útil do seu LED, tá? Então assim, às vezes muitas peças na escala 1:6, 1:4, e elas acabam sendo alimentadas por pilha, o que dificulta muito às vezes quando você quer deixar a sua peça dentro de um expositor, por exemplo. Sempre que você quiser ativar a iluminação, você precisa abrir o expositor, ir lá na chavinha que às vezes é embaixo da peça para ligá-la. Então acaba sendo um transtorno e muitas vezes você tem a peça com LED e acaba não usando por conta disso. Você fica com medo das pilhas vazarem. Então são vários detalhezinhos, você tem medo que o LED estrague, mas aquela coisa, se a peça ela foi feita para acender, você precisa usar, você precisa desfrutar disso, né? Porque é aí que muitas peças elas têm a sua beleza própria por conta do LED. Então, por conta dessa série de coisas, você acaba não usando. Eu fiz a migração de pilha para fonte em várias peças. Eu acabei não gravando, mas depois eu vou mostrar para vocês. Mas essa daqui eu vou mostrar, não é difícil, mas eu vou tentar ser bem rápido, até para vocês não ficarem com medo, tá? Pode fazer na boa, porque aí vocês vão até aproveitar mais as suas peças que possuem LED, tá? Essa daqui é uma base da Iron Studios, é a base onde vem o Groot e o Rocket na escala 1:6, que é baseado no filme Guardiões da Galáxia número 1, que é o Prison Break, se eu não me engano, né? O nome da peça, que é uma cena onde eles estão fugindo da prisão, tá? Então eu tirei todas as partes que se conectam e eu tô só na base aonde nós vamos trabalhar. O primeiro de tudo, o primeiro passo, tá? O primeiro passo é você identificar a voltagem da alimentação. Então a gente vem aqui no compartimento de pilha, nós vamos ver aqui no compartimento de pilha e saber quantas pilhas você precisa para fornecer a alimentação para a peça. Então aqui são duas pilhas de 1,5 volts, o que totaliza 3 volts, certo? Então já sabemos que para alimentar essa peça especial são 3 volts. Geralmente, na grande maioria das peças de colecionáveis aí das principais marcas, ou é 3 volts ou 4 volts e meio, tá? Mas vamos falar dessa daqui, são 3 volts, tá? Então, já vimos que é 3 volts. Aí, o que você precisa fazer? Comprar uma fonte de 3 volts. Então, você acha facilmente no Mercado Livre. Então foi o que eu fiz. Ela é uma entrada bivolt com saída de 3 volts, tá? A amperagem você não precisa se preocupar tanto, porque a amperagem dessas peças que alimentam os LEDs são baixas e geralmente você só vai achar de 1 ampere, que está ótimo, tá? O mais importante
a saída. Então aqui a princípio obedece o que a base precisa, tá? Então, para tentar ser o mais rápido possível, eu já deixei meio que pronto. E aí ela vem assim, né? A fonte. Vamos contextualizar aqui. Ela viria assim, né? Com o plug. Você corta, você tira, conta um espaço de 5, 6 dedos. Por quê? Guarda esse plug que algum dia ele pode ser útil para você, então você deixa numa margem e separa. Na instalação aqui você não vai usar, é só para alguma outra coisa, porque você não precisa jogar fora, às vezes pode ser útil. Tem peças que é o encaixe P2 fêmea, né? E pode ser que seja útil para você, tá? Então, você vai descascar a capa de proteção, tá? Relativamente grande, aonde você vai deixar uma parte, ela vai ficar dentro da caixinha de pilha e a outra parte vai passar por baixo da base. Por quê? Essa capa maior, ela vai acabar deixando a sua base balançando, ela não vai ficar no nível. Então, os fios mais finos, elas acabam ficando achatadinhos embaixo da base e não vai dar nenhum tipo de jogo, porque geralmente as bases têm um pezinho bem fininho de borracha, então esse fiozinho acaba ficando no mesmo nível e não vai balançar, tá? E aí nós vamos fazer o que? Nós vamos decapar o fio, mais ou menos uns 2 dedos, tá? Aqui eu vou fazer sem usar solda. Por quê? Porque aí não vai deixar nenhuma marca aqui na peça, tá? E aí se você for comercializar a peça um dia e a pessoa não quiser usar fonte, ou se você quiser desmontar a fonte, fazer manutenção, limpeza, aí não vai ter partes de solda. Nenhuma adaptação que eu vou fazer aqui vai usar solda, tá? Vai ser tudo no manual, tá? Decapou aqui o próximo passo, tá? Que é bem importante também. É você saber qual que é o positivo, tá? E o negativo, tá? Isso é bem importante porque no compartimento de pilhas nós também temos aquele lado, né? O lado da pilha do positivo e do negativo. Para saber, aí você precisa fazer o uso de um multímetro, tá? Então eu já fiz, tá? E sei que o fio branco é o positivo, tá? Então já descobrimos o positivo, tá? E o negativo. O positivo vocês lembram então que é o branco. Nem sempre é assim, tá? Mas por isso que você precisa de um multímetro. Para você identificar no multímetro, quando você colocar o fio, se der o sinal menos, é porque o fio está invertido. Então quando der o positivo, ele não vai aparecer com o símbolo de menos, então automaticamente você vai saber que é o positivo, tá? Bem, já decapamos a capa, decapamos o fio, já identificamos qual que é o positivo, no caso dessa fonte é o branco, tá? E agora vamos aqui na parte do compartimento de pilhas. O que eu fiz aqui, para você dar um acabamento da peça, eu fiz um furo com a furadeira, com a broca de madeira, tá? Não precisem ter medo, isso não vai estragar a peça ou vai desvalorizar a peça, tá? Então eu fiz um furinho na lateral, porque essa daqui tem uma separação de pilhas, para passar o fio por aqui para você usar a tampa. Então vai ficar com
um acabamento bem bacana, um acabamento impecável aqui na peça, tá? Então, fiz um furinho com a broca de madeira, tá? Porque ela tem uma pontinha, como se fosse um guia, que te ajuda a fazer o furo. E como vocês podem ver, tem o positivo e o negativo. De um lado, vocês podem ver que a plaquinha do positivo e negativo, ela tá junta, é uma plaquinha só. Por quê? A pilha, ela se comunica com a outra, tá? E desse lado, ela é separada. Então, os fios vão ser ligados nos polos positivo e negativo, mas da parte que a chapinha está separada. Por quê? Ela vai se comunicar com o resto do circuito, tá? Então, por enquanto, é isso. Como fazer o LED durar mais, tá? Infelizmente, é claro, a durabilidade do LED é longa, mas você pode prolongar mais ainda. O que nós vamos usar? Um diodozinho, tá? Para que serve esse diodo? Para ele mandar um pouco menos de energia na alimentação. Eu fiz a medição. As fontes, quando você compra, você vai ter que fazer 2 testes, tá? Você vai ligar a fonte na sua peça, vai ligá-la e vai fazer a medição com o multímetro, tá? Porque quando você liga a fonte sozinha, ela vai dar um X e nunca é exato o que ela indica. Por exemplo, essa fonte ela indica que é 3 volts, mas no multímetro ela está dando 3,6. Então, na teoria, ela está mandando um pouco mais de carga para os seus LEDs que são alimentados por 3 volts. Funciona? Funciona. Você vai perceber algo? Não. Porém, isso acaba dando uma vida útil menor, né, para os LEDs. Tá? Segundo teste, tá? É ligar a fonte na peça e com a peça ligada, você vai com o multímetro e mede para ver, porque assim, dependendo da quantidade de LEDs que vai ser feita a alimentação, a voltagem cai. Então nem sempre você precisa usar o diodo. Aqui para mim caiu para 3,3. Então ainda está um pouquinho acima do que os LEDs necessitam. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um diodo no fio positivo para cair um pouquinho mais. Então eu já fiz o teste e deu 2,7. Então tá a menos tensão do que a base precisa. Tá, o LED acaba iluminando um pouquinho menos. É perceptível, mas não interfere na luminosidade tanto assim, tá? Então eu vou preferir colocar o diodo, porque assim, quanto menos voltagem você mandar para o LED, maior a vida útil, tá? Então, o diodozinho, ele tem... Deixa eu ver se eu consigo dar um foco nele aqui. Ele tem lado, tá? Geralmente é indicado... Deixa eu ver se vai dar o foco. Não tá dando foco, mas eu não sei se vocês conseguem ver. Na ponta, ela é prateada. Então, a ponta, né, prateada, que tem a marcação, é a que vai ser ligada na base. E essa é a que está vindo da fonte, tá? Então, você colocando diodo, eu coloquei em todas as peças, menos nas que vêm de fábrica, tá? Porque a gente acredita que o projeto todo foi feito para não ter sobrecarga nos LEDs, tá? Mas as peças que eu fiz a conversão de pilha para fonte, em todas eu coloquei o diodo para prolongar a vida útil dos LEDs. Por quê?
porque aí eu deixo ligado direto, como se fosse um abajur, como se fosse uma decoração da casa, tá? Após esse processo todo, eu vou ligar ainda num interruptor inteligente, que por sua vez vai ser ligado na Alexa, tá? No assistente virtual, para você dar o comando de ligar e desligar e criar várias rotinas, tá? Combinando com todas as peças que você tem. Fica um projeto bem bacana que eu vou fazer. Assista a esse vídeo, tá? Que no próximo vídeo eu vou mostrar como que ficou a peça pronta, já com o interruptor inteligente, tá? E configurado tudo com a Alexa, tá? Então, eu vou fazer a montagem. Agora eu vou dar uma pausada aqui no vídeo, porque são detalhezinhos e o espaço, né, para se trabalhar é bem pequeno. Então eu vou fazer uma pausa e aí eu volto para vocês verem como que ficou, tá bom? Ó, pessoal, então finalizei aqui, amarrei o preto aqui na molinha do negativo e o fio branco, que é o positivo, tá? Que está com o diodo. Eu fiz o que? Eu fiz uma dobra na ponta do metalzinho do diodo e coloquei por baixo da plaquinha de alimentação da pilha, tá? O que eu fiz? Também dei um nó aqui no fio para não ter problema de puxar o fio e soltar tudo. Então ele vai brecar aqui. Agora eu vou fechar a tampa, tá? E aí vai dar o acabamento, tá? Então só amarrei tudo, tá? Não vai soltar, não fiz uso de solda em nada, tá bom? E já vou mostrar para vocês a peça acesa, tá bom? Ó, a peça está ligada. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o flash. Agora que está filmando eu não consigo mostrar, né, para vocês. Mas aí pelo vídeo dá para ver direitinho, tá? Com o uso do diodo, como eu falei, caiu para 2,60 e pouco, 2,7. Tá ótimo, porque isso vai prolongar a vida útil do LED. E aí você pode deixar ligado direto, sem medo e sem o uso de pilha. Então você não corre risco de vazamento, de ter que ficar sempre indo embaixo da base, tirar a peça, indo embaixo da base para ligar a pilha. Então você começa a dar um uso real mesmo para suas peças iluminadas por LED, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um próximo passo, só uma dica, um próximo passo rapidinho que eu vou dar aqui no meu caso, tá? Porque a peça vai ficar dentro de um expositor. E aí eu vou dar algumas dicas que eu fiz aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Próximo passo, tá? Nós vamos precisar, se o meu caso ele for parecido com o seu também, tá? Então já fica essa dica. Por quê? Como eu falei para vocês, a minha peça ela fica dentro de um expositor fechado, tá? Então, o que nós vamos precisar fazer agora? Você precisa comprar tomadas macho e fêmea e um fio. O fio para alimentação de LED pode ser o de não sei como que o pessoal fala, se é de 1 polegada ou de 1,5, mas enfim, não sei se é por polegada o fio, mas você vai comprar o de 1 polegada, que é um dos mais fininhos, porque como é para alimentação de LED, a tensão é muito baixa, você não precisa de fios grossos, tá? A dica, se o seu expositor é escuro, preto, marrom, né, compre um fio escuro. Se o seu expositor for branco, compra o fio branco, porque isso também
meio que cria uma maquiagemzinha e aí acaba ficando meio que imperceptível esse lance do fio aparecendo dentro do expositor. No meu caso, que a peça vai ficar dentro de um expositor, a fonte vai ficar dentro também, tá? Porque quando você for fazer a manutenção, eu fiz um kit, né? Então é a fonte, a base, o fio e a fonte. Então a fonte tem que ficar dentro do expositor, tá? Junto com a peça. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou montar esse fio, tá? Esse fio. Então esse fêmea vai ficar dentro do seu expositor, porque a fonte vai ser ligada aqui. E a outra ponta, você vai fazer o quê? Você vai fazer um furo no seu expositor. Geralmente eu faço um furo bem atrás da peça, tá? Bem atrás de onde a peça vai ficar. Então eu vou fazer um furo no fundo do expositor, um furo fino, que é só para passar o fio. Então vou passar o fio, vou passar todo o fio até bater aqui, porque essa parte vai ficar por dentro, tá? E a outra ponta, na hora que você passar a outra ponta, você vai montar o macho, tá? Que vai ser o macho, que aí ou você pode ligar diretamente na tomada, tá? Aí você até pode colocar um interruptor antes de chegar no macho. Você pode pôr um interruptor comum, um interruptor manual de liga e desliga no dedo mesmo, tá? Ou você pode deixar só assim. No meu caso, eu não vou usar isso porque aqui vai ser ligado um interruptor inteligente e na outra ponta esse daqui. O interruptor inteligente eu ligo e desligo por voz, tá? Que vai ser vinculado à sua assistente da pessoal, ou da Google ou da Amazon, tá bom? Então é assim, depois eu vou mostrar ele num outro vídeo já pronto, até mostro o interruptor, como ficou, tá? Mas então assim, vocês que ficavam, né, pensando, poxa, queria tanto que pudesse ser alimentado por energia elétrica, dá para fazer de forma segura, sem medo. Eu sei que tem peças que são caras, mas dá para fazer sem medo, tá? E vai ficar perfeito, tá? Eu espero que tenha sido útil, né, para vocês. Quem puder deixar um like aí, até pelo trampinho, né, que eu dei aqui. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês, tá? E assista o próximo vídeo, tá? Fiquem aguardando o próximo vídeo de como ficou o final de toda a instalação e já com comando de voz para acionar as suas peças. Tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima!